mensagem para os irmãos aqui, uma igreja que cresce. Uma igreja que cresce. E em João capítulo 3, versículo 28, a noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, é o que atende e ouve. Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora completa. É necessário que ele cresça e eu diminua. Amém. Então, queridos, quando você se dispõe a ser um líder e a exercer o papel de liderança na igreja, você se torna ali amigo do noivo. Essa é uma declaração de João Batista. Ele falou assim: eu não sou Cristo, mas eu sou chamado a ser amigo do noivo, porque o amigo do noivo, ele prepara a noiva para o encontro, ele prepara a noiva para o casamento. Então, sobre a minha vida, sobre a vida do pastor, do Rogésio, sobre a vida do pastor Paulo, dos demais pastores que estão aqui presentes, e todo aquele que almeja o ministério de servir a igreja, você está se colocando como amigo do noivo. Isso é uma responsabilidade maravilhosa, mas ao mesmo tempo, pastor Paulo, isso é para nós uma grande alegria, é um grande prazer, porque o Senhor mesmo que nos capacita, o Senhor mesmo que derrama o Espírito dele, e os dons são dados para servir. A palavra fala que uns são chamados apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, apóstolos e mestres, não necessariamente nessa mesma ordem. Efésios capítulo 4, versículo 16. Para a edificação da igreja, até que a igreja alcance a plenitude. Então, queridos, nós estamos aqui como esses amigos do noivo, para servir a noiva e adornar. E os dons são dados por Deus. Ser pastor, ser apóstolo, evangelista, profeta, isso não é título, isso é dom, para que ninguém venha se gloriar, achar que é alguma coisa. É um dom que Deus deu. Não existe uma hierarquia no reino de Deus, existem aqueles que servem. Então aquele que serve, que seja o menor, mas que entenda a sua responsabilidade no reino. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Chegou ali o pastor Jobert, mas sua amada e minha cunhada Lúcia, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que bom, porque na hora que eu parei para mexer no WhatsApp, irmãos, era para mandar o endereço para eles. Eu estava vendo fofoca no WhatsApp. Deus é bom. Queridos, nós vamos ler uma porção grande das Escrituras aqui, porque eu aprendi sempre só abaixo só um pouquinho. Nossa, obrigado. Então, eu aprendi com o professor de teologia bíblica que é o seguinte: quando você for pregar, você leia uma porção bem grande das Escrituras, porque se a pregação não for boa, pelo menos o povo ouviu a palavra. Amém? Então vamos ler bastante a Bíblia hoje. Apocalipse capítulo 3. Combinamos. Quando o senhor leu o primeiro versículo do Apocalipse, eu falei: ô Sandra, olha para você ver como que Deus dá um sinal de confirmação para a gente de que Ele realmente quer falar nesses textos. Apocalipse capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreva: estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Verso 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e
você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não se contaminaram em suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo, é verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou meu nome. Vejam o que farei com aqueles que são sinagoga de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei com que se prostrem aos teus pés e reconheçam que eu o amei. Verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim porque você não é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Verso 18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir as suas vergonhas e nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Uma igreja que cresce, ela se espelha no que o Senhor da igreja diz para ela. E esse texto que nós acabamos de ler, que é dirigido a 7 igrejas, ele é dirigido também e é uma aplicação possível a todos nós como crentes. É possível a todos nós como assembleia, igreja, e nós podemos fazer a aplicação disso e podemos nos enxergar nisso. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos na escola que se você tem dificuldade para entender a Bíblia, tente se enxergar nela. Tente ver você nas Escrituras. Quando você se vê na Bíblia, você vai começar a entender ela. Você vai começar a entender as Escrituras, porque a Bíblia é uma carta de amor de um Deus amoroso a seus filhos amados. Deus quer que você entenda as Escrituras. Deus quer que você extraia o melhor. E quando eu pego essas cartas, eu fiz aqui um resumo dos pontos mais importantes que o Senhor quer para uma igreja que cresce. E o primeiro ponto deles é: mantenha Jesus como o centro. Uma igreja que cresce mantém Jesus como o centro de tudo. Não há outro além dele. O pastor Paulo falou sobre honra, sobre o Senhor ser o único digno de honra.
Manter o Senhor como centro é nós entendermos que os homens, como nós dizemos, são apenas amigos do noivo, mas Ele é o noivo. Quando nós começamos a atribuir a homens aquilo que é uma obra de Deus, e quando nós começamos a atribuir as circunstâncias e não mesmo a mão de Deus, nós estamos tirando o Senhor do centro. Se você olhar as religiões que existem aí no mundo, de um modo geral, principalmente aquelas que nasceram de um cisma da igreja, do Evangelho, elas começam com a Bíblia, começam falando de Jesus, e de repente elas tiram a Bíblia e colocam alguém no lugar de Jesus para ser a principal fonte de inspiração daquela fé. Então a Bíblia deixa de ser a regra de fé e prática única, e Jesus deixa de ser o centro. Nós conhecemos claramente, a igreja romana, ela começou bem, e depois, num certo momento, ela tira Jesus do centro e coloca Maria. Ela tira a Bíblia e coloca o costume, e coloca as ordenanças papais. Nós vemos os mormons que saíram de dentro da igreja evangélica, e eles tiraram a Bíblia, colocaram o livro de Mormon, tiraram Jesus e colocaram o Joseph Smith. Então, você vai perceber que Jesus deixa de ser o centro. Mas como que Jesus começa a deixar de ser o centro da nossa vida? Quando nós começamos a olhar e temos como alvo as coisas que são do tempo presente. Quando nós estamos diante de uma igreja que ela é grande, ela cresceu, e crescimento não é significado de aprovação de Deus, mas uma igreja que cresce e ela guarda o Evangelho, ela coloca o Senhor como centro. Uma igreja que cresce e não guarda o Evangelho, ela começa a colocar outras coisas no lugar de Jesus. Jesus é apenas mais uma referência, mais uma fonte de fé e inspiração dentro de tantas outras que existem. Às vezes se torna um pastor, às vezes se torna um líder, às vezes a própria instituição ela cresce tanto que ela se torna tão grande que as pessoas, nós viemos para essa cidade para trazer o nome de tal denominação. Ora, nada feito. Eu quero uma igreja que traga o nome de Jesus. Aleluia. Então uma igreja que cresce é uma igreja que tem e mantém Jesus como centro. Amém. Uma igreja que tem a palavra de Deus como única regra de fé e prática. E por que Jesus é a palavra? Porque Jesus é a palavra. Amém. No Evangelho de João capítulo 1, verso 1, diz que Ele é a palavra. O princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é a palavra. No início da criação, a palavra diz que a terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus parava sobre as águas, e disse Deus: haja luz. O Espírito Santo, Pai, Deus declara, quando Deus fala haja luz, esse haja luz é o próprio Jesus, como palavra de Deus agindo, porque o Evangelho fala que nada do que existe poderia existir, nada poderia ser feito se não fosse por Jesus Cristo. Amém, queridos? Quando eu continuo olhando essas cartas às igrejas, uma igreja que cresce, ela vive em verdadeiro amor. Amém. A igreja de Éfeso, ela toma uma advertência muito forte, porque ela é uma igreja que fazia muito, que trabalhava muito, que ela resistia a coisas erradas, mas ali o Senhor tem contra Éfeso uma palavra muito forte. Ela fala assim: abandonastes o primeiro amor, e se não voltar a este primeiro amor, eu removerei o candeeiro, removerei a autoridade, removerei essa igreja deste lugar. E se nós olharmos a história, se você for lá agora na cidade de Éfeso, nem tem mais igreja e nem tem mais a cidade. Muito provavelmente essa cidade não voltou ao primeiro amor. Muito provavelmente essa igreja não voltou ao primeiro amor, porque lá não existe mais a igreja de Éfeso, e lá não existe mais a cidade de Éfeso. Existem ruínas, é um lugar de turismo. Mas só para que você não ache que
as outras prevaleceram, a igreja de Pérgamo ainda existe até hoje, da Turquia. Você pode pesquisar na internet que você vai saber sobre isso. Então, Deus tem um compromisso muito sério quando nós não fazemos com amor aquilo que Ele colocou. O apóstolo Paulo, naquele texto maravilhoso que ele relata em 1 Coríntios capítulo 13, que muitas pessoas gostam de usar aquele texto no casamento, já fizeram músicas, poesias em cima daquele texto, mas queridos, aquele texto, o apóstolo Paulo está trazendo sobre uma igreja que era cheia de dons, com muitas obras, mas não estava andando em amor. Uma igreja que fazia muita coisa, mas não tinha amor. E o Senhor rejeita essa falta de amor. Não adianta você mover os montes com a sua fé, dar tudo que você tem para que as pessoas sejam alcançadas ali com socorro, ou seja lá o que for. Não adianta se não tiver o amor, nada disso se aproveita. Então uma igreja que cresce é uma igreja que anda em amor, é uma igreja que anda em graça, uma igreja que manifesta amor em todos os sentidos. Uma igreja que cresce é uma igreja que mantém o fogo do amor aceso em tudo aquilo que faz. Glória a Deus! Todas as cartas que o Senhor escreve para todas as igrejas, existe uma palavra ali que ela é determinante e ela é enfaticamente repetida. E quando eu vejo a Bíblia dando muita ênfase numa palavra, é porque Deus considera aquilo muito importante. Uma igreja que cresce é uma igreja que trabalha muito. Obras, conheça as suas obras, são boas as suas obras, conheça as suas obras, não são boas as suas obras. Você trabalha muito, você não está trabalhando muito. O tempo todo a Bíblia está falando nessas cartas. Uma igreja que cresce, pastor, é uma igreja que trabalha muito. Uma igreja que cresce é uma igreja que pega a mão no arado e não olha para trás. E quais são essas obras da igreja? A obra de pregar, de anunciar, a obra de crer e agir sobre a fé, a obra de sair e ir atrás dos que estão perdidos e trazer para o aprisco do Senhor para serem cuidados, a obra de pegar aquele que é o mais complicado, o mais difícil de todos, amar a vida dele e fazer dele ou dela um homem de Deus, uma mulher de Deus. Uma igreja que trabalha muito. Irmãos, uma igreja que cresce tem que trabalhar muito, tem que discipular muito, tem que pregar muito, tem que fazer muitas missões. Uma igreja que não é missionária, ela não cresce. E não duvide, número de membros não significa que Deus está aprovando. Senão nós poderíamos voltar para a igreja romana, porque não tem nenhuma que é maior do que ela em números. Deus aprova aquilo que a Bíblia diz que Deus aprova. Amém. Não adianta você fazer o que dá certo, você tem que fazer o que é certo. Existe uma grande diferença. Uma igreja que cresce é uma igreja que rejeita doutrinas erradas. Por muitas vezes, pastor Paulo, o Senhor bate contra aqueles que estão trazendo doutrinas erradas sobre a igreja. Queridos, muitas vezes as pessoas falam assim: não gosto desse negócio de teologia. Teologia nada mais é do que o estudo da relação do homem com Deus e de Deus com o homem, pastora. A pastora sabe. E às vezes as pessoas não querem se atentar para a teologia. Eu quero te dar um recado. Se você não escolhe uma boa teologia, alguma teologia vai te escolher. Você vai acabar crendo naquilo que mais te parece agradável. A teologia, o estudo, o aprendizado, uma boa teologia, que ela é consistente, que ela é saudável, que ela sustenta e mantém os fundamentos da nossa fé, ela é extremamente necessária para que você possa ter discernimento daquilo que é igreja ou daquilo que é uma seita. Uma igreja que cresce, ela tem uma teologia consistente, equilibrada e coerente com as Escrituras.
Você pode ter algumas divergências teológicas, algumas linhas de pensamento sobre aquilo que não é essencial, mas aquilo que é fundamental é inegociável, e é necessário que você conheça aquilo que é fundamental na nossa fé. Não negligencie os estudos, mas não faça dos seus estudos, do seu aprendizado, um lugar para oprimir aquele que ainda não tem o que você sabe. Muitos mestres, e eu vejo isso muito na internet, sabem muito, entendem muito, e usa isso para oprimir o que não sabe nada. Usa esse conhecimento, em vez de usar isso para poder edificar, para trazer crescimento, para trazer as pessoas para perto. Não, você está errado, e oprime. Mas aquele que conhece, ele tem a obrigação de ensinar, e todos nós, sem exceção, devemos ter a humildade de querer aprender. Porque uma igreja que cresce, ela rejeita doutrinas erradas que não condizem com o evangelho da graça de Deus. Aleluia. Uma igreja que cresce, ela confronta os falsos mestres. Nós vimos aqui em vários momentos Deus aprovando: olha, que bom que vocês estão confrontando esses falsos apóstolos que diziam que eram apóstolos, mas vocês viram que eram mentirosos e vocês confrontaram. Muitas vezes a gente entra numa ideia que eu acho que às vezes é muito perigosa, e eu vejo muitos discursos de líderes falando assim: não toca no ungido do Senhor. Se você tocar no ungido, todos nós que somos ungidos de Deus, irmão, não tem isso. Desculpa se talvez isso soe como algo muito incômodo para você, mas qualquer um que ensina o evangelho de forma errada, ele deve ser resistido, ele deve ser confrontado. Usar o púlpito de uma igreja, o microfone da igreja, a atenção de uma assembleia para trazer um ensino que é contrário, que é herético, que é mentiroso, não deve ser aceito. A Bíblia nos ensina, irmãos, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque uma igreja inteira pode perecer quando ela não tem homens e mulheres que sabem as Escrituras e têm a coragem e a ousadia de confrontar o pecado de uma liderança, confrontar o erro doutrinário de um pastor, de um líder e de um mestre. O Senhor está mostrando para nós aqui que isso é um dever da igreja. O Senhor está dizendo aqui: eu fui lá e repreendi o falso profeta, o falso mestre. Não, aqui está falando assim: olha, que bom que vocês não aceitaram, que bom que vocês rejeitaram, que bom que vocês confrontaram os falsos mestres. Mas tudo isso tem que ser em amor. E o Senhor nos dá a receita lá em Mateus capítulo 18, ele fala: se alguém tiver dentro de vós e cometer um pecado, chame ele reservadamente, conversa pelo amor. Não está muito bom esse negócio aí que você está falando, essa pregação sua aqui não está muito legal, esse ensino. Mas se ele não mudar, você chama mais 2 ou 3 e volta a conversar com ele de novo ali, reservadamente, com carinho. Em Gálatas capítulo 6, versículo 1, fala assim: que se alguém for pego em algum problema na igreja, um pecado, vocês que são mais maduros, exorte com amor, mas cuide-se para que você não seja tentado naquela mesma coisa. Mas aí continua o ensino de Jesus em Mateus capítulo 18, dizendo o seguinte: olha, mas se ainda essa pessoa não mudar, você chama a igreja toda e dá para ele mais uma advertência para que todos conheçam, para que ele seja constrangido nisso. Mas se ainda assim ele permanecer naquele erro, o Senhor Jesus disse: olha, põe para fora. Disciplina é uma das funções da igreja. Amém. Não é perseguir irmão que você não gosta, botar no banco para poder fazer raiva do irmão. É exercer disciplina conforme a palavra, com amor. Sabe por quê? Porque eu e você somos passíveis de sermos tentados naquilo que nós estamos exortando. E cuide-se para que você não seja reprovado naquilo que você aprova. Então, uma igreja que cresce, ela confronta os falsos mestres, ela rejeita as falsas doutrinas. E uma igreja que cresce, ela rejeita a ganância, que é idolatria. Irmãos, a provisão vem de Deus. A palavra fala que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que Ele envie os trabalhadores. E às vezes nós achamos que é só alguém para poder servir, fazer
mantenedores da igreja, são aqueles que são sustentadores, aqueles que, como as mulheres que andavam com Jesus, usavam das suas finanças para manter o ministério de Jesus em atividade. Então, ora ao Senhor para que traga esses. E se tiver um ali na sua igreja, sabe, que ele é muito bom de grana, um cara rico, próspero, que tem o dízimo mais alto da sua igreja, mas se ele estiver em ação de pecado, se ele estiver agindo errado, e ele não aceitar o confronto, se ele não aceitar a disciplina, não tenha medo. Quem é o provedor da igreja é o Senhor. Não se curve a sua ganância e a ganância do outro, porque acha que porque tem dinheiro ele pode mandar na igreja. Ou nós somos amigos do noivo, ou nós somos adultos. Nós somos chamados para ser amigos do noivo. Nós não podemos entrar na ganância. O dinheiro é importante, nós precisamos. Dinheiro é bênção. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A linha que separa uma coisa da outra é muito fina. Mas uma igreja que cresce, ela rejeita a ganância, mas ela é generosa no dar. Ela é generosa no acolher. Eu não acho, pastor, que a igreja, a função principal da igreja é fazer assistência social. Eu não acho. Mas assistência social é o braço da igreja. Sim, mas a maior missão da igreja é evangelizar o mundo. A maior missão da igreja é levar o evangelho até os confins da terra. E isso custa dinheiro. E precisa de financiamento, e precisa de dinheiro. Seja generoso. E você líder, você pastor, você que está com a administração dos recursos da igreja, não pense você que os olhos do Senhor passam desapercebidos sobre isso. Muito pelo contrário, os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus, e o dia do juízo virá. Uma igreja que cresce, confronta o pecado. Irmãos, muitas vezes nós deparamos com lideranças que estão enfiados na pornografia, líderes que estão atolados no vício, no adultério, mas você não acha um que confronta ele, você não acha um que chega no começo daquela situação e chama aquele irmão ali e confronta aquela situação, e aquela pessoa vai perecer, irmão. E ela vai levar um monte junto com ela. E o testemunho vai ser um desastre. E ela vai trazer fogo estranho para o altar do Senhor. E o Senhor, Ele não aceita. Eu tenho visto algumas coisas acontecerem nesses tempos. Pessoas que vivem o pecado e querem ser pastores. Tem uma senhora que foi uma grande pastora pentecostal no Brasil, e ela é líder junto com a mulher dela de uma igreja, a Lana Hope. Posso falar porque é todos conhecem isso, não tem problema. Essa senhora, ela tem uma igreja com muitos membros, e ela diz ser uma igreja inclusiva. E os argumentos teológicos dela são muito fortes. Ela quer trazer a ideia de que o pecado não é aquela prática homossexual, mas é quando essa prática era feita em cultos pagãos. Assim como a prática heterossexual em cultos pagãos e sacrifício em cultos pagãos era abominável aos olhos do Senhor, ela quer trazer essa ideia de que o único momento que Deus reprova essa ação é quando era feito nos cultos pagãos, mas quando é feito ali no lar, onde não tem traição, onde não tem promiscuidade, está tudo certo. Meu irmão, essa doutrina é muito forte. Isso convence muito fácil. E ela tem um argumento muito persuasivo. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o dia do juízo do Senhor contra o pecado vai chegar. Deus não remove a unção, Deus não remove o dom. Deus deu o dom, está lá, recebeu o dom para pregar, o dom para ensinar, para convencer as pessoas, recebeu, mas o resultado daquilo que você fez vai ser colocado na balança. Ainda não chegou o dia do juízo, mas vai chegar. O dia que o juízo sobre os dons vai chegar. E se você não usou os seus dons para a glória de Deus, você vai receber
O juízo de Deus. Então confronte o pecado antes que ele cresça. Uma igreja que cresce, ela confronta o pecado na raiz. Ela não deixa crescer, não. Na história do moço da roça que chegou na cidade, né? Aí foi numa loja assim de brinquedo e viu um ferrorama assim. Vocês conhecem o ferrorama, né? Aquele brinquedo de trenzinho. Aí viu aquele ferrorama, pegou um pedaço de pau e quebrou ele todo. Aí o dono da loja falou assim: mas o que você está fazendo isso? Ele falou assim: não, lá na minha cidade eu fui atropelado por um desse grande, tem que matar enquanto é pequeno. Depois que ele cresceu, não tem jeito mais. Então o pecado se resolve quando é pequeno. Só para quebrar o gelo mesmo. Uma igreja que cresce, ela não recua diante das perseguições. Você não pode recuar, você não pode se afrouxar. E hoje em dia a perseguição ela é muito sutil. A perseguição ela chega para nós querendo fazer com que nós venhamos mudar o nosso discurso por causa de um apelo chamado politicamente correto, por um apelo chamado inclusão. A igreja de Deus ela é exclusiva, não tem jeito. O céu é exclusivo. O céu não vai aceitar todo mundo. Não dá para todo mundo ser crente do jeito que quiser. O caminho é estreito, mas ele tem limites de proteção. Então, nós somos perseguidos hoje para que a gente mude o nosso discurso, para que a gente afrouxe a pregação, para que a gente admita o pecado. E quando você acha que isso não é perseguição, é. Sabe por quê? Porque se você não afrouxar seu discurso, daqui a pouco tem uma lei que manda você ser preso. Se você afrouxar seu discurso, você vai abrir precedente para que eles falem assim: agora eles aceitaram, então vamos impor isso em forma de uma lei, porque alguns já aceitaram, então os outros todos têm que aceitar. Naquele tempo as perseguições contra a igreja ainda existem hoje, pessoas que morrem, são queimadas vivas ali, são esquartejadas por causa do Evangelho, mas existe uma perseguição nos dias de hoje que chega até nós, o meio humano, que ela é perniciosa e camuflada de coisa que parece boa. Uma igreja que cresce é uma igreja que persevera diante das tribulações. É uma igreja que não desanima diante das lutas. É uma igreja que não nega Jesus, pode estar passando o perrengue que for, pode estar passando a luta que for. Uma igreja que cresce, ela não acovarda e ela persevera diante das tribulações. Perseverança diante de qualquer circunstância. Aqui no texto nós lemos isso. O Senhor falou assim: olha, vocês vão ser perseguidos, vão ficar mais 10 dias sendo perseguidos, vocês vão ser presos, vocês vão ser espoliados. Sinagoga de Satanás, irmãos, eram falsos judeus que perseguiam os crentes, dizendo que eram judeus, mas não eram, e perseguiam os crentes, e causavam muita tribulação naquele tempo. E hoje também não é diferente, nós passamos por muitas tribulações, e às vezes a gente quer negar a fé. Não faça isso. Aleluia. Não ache que negar a fé é simplesmente alguém colocar uma faca no seu pescoço e falar assim: nega Jesus senão você morre. Não, negar a fé é quando você negocia a unção que está sobre sua vida. Negar a fé é quando você negocia o que Deus confiou nas suas mãos para honrar Ele. Negar a fé é quando você deixa de anunciar o Evangelho, porque você se acovardou diante das consequências que seria você pregar o Evangelho de verdade. Uma igreja que cresce, ela é humilde diante da repreensão, e ela se arrepende. O Senhor fala: arrependei-vos. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque ainda há chance. Você está sendo repreendido, você está sendo corrigido. Arrependa, seja humilde, não seja orgulhoso, baixe a cabeça, aceite a correção, aceite a exortação, porque o Senhor fala assim, aqui olha: eu repreendo e disciplino todos aqueles que eu amo. Glória a Deus. Seja humilde, sabe? Deixe Deus tratar com você. Aleluia, Jesus. Vai valer a pena. Mude a sua vida. Não tente argumentar, buscar irmãos que vão trazer alguma coisa que concorde com o seu pecado, com o seu erro. Às vezes alguém chega e fala assim: Jair, você está fazendo isso de errado. Não, peraí, o pastor Paulo, você acha que isso é errado também? Aí o pastor Paulo: acho. Ele não deixa barato, não.
Mas eu acho alguém que fala assim: não, você tem razão, irmão. Quando o mundo começar a te dar muita razão, desconfie. Seja humilde diante da repreensão. Uma igreja que cresce é uma igreja obediente à palavra de Deus. Aleluia. Em todas as cartas o Senhor fala assim: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Esse ouça é muito mais do que só o som chegar no ouvido, mas ouve, obedece, faça aquilo que está sendo colocado diante de você. Não pense duas vezes. É melhor você pagar um preço diante do mundo, de perseguição, de tribulação, de desonra, de vergonha, do que você negar a sua fé. É melhor você amarelar uma vez do que ficar vermelho o resto da sua vida. E uma igreja que cresce, ela se sustenta nas promessas de Deus. Uma igreja que cresce, o Senhor fala: aquele que perseverar até o fim, eu darei a coroa da glória. Aquele que perseverar até o fim, jamais tirarei seu nome do livro da vida. Aquele que perseverar até o fim, vai ter uma pedra escrito o seu nome, que só você que vai saber. Aquele que perseverar até o fim, vai andar em ruas de ouro. Aquele que perseverar até o fim, vai comer do fruto da árvore da vida que está plantada no meio da cidade. Aquele que perseverar até o fim, é a igreja que cresceu. Aquela igreja que cresce, ela se sustenta nas promessas de Deus, porque a nossa fé, ela não é fundamentada naquilo que o homem fala, mas a nossa fé é fundamentada no caráter imutável de Deus, de onde vem toda boa dádiva e todo dom perfeito. Uma igreja que cresce, ela crê, vive e se alimenta das promessas de Deus para ela todos os dias. Todos os dias, quando a tribulação vem, quando a luta vem, eu creio no Deus que vai me levar aos céus. Eu creio no Deus que me salvou. Eu creio na promessa de que eu vou andar em ruas de ouro. Eu creio na promessa da salvação. Eu creio na promessa da vida eterna. E eu não vou recuar. Glória a Jesus. Uma igreja que cresce, ela vai se sentar no trono com Jesus. Aleluia. Ela vai se assentar no trono como rei. O Senhor falou: e da mesma forma como eu venci, eu sentei no trono com meu Pai, você também vai vencer e vai se sentar no trono comigo. Essa igreja que cresce, essa igreja que rompe, essa igreja que vai além de toda e qualquer circunstância humana, terrena, natural, passageira, efêmera, vazia e sem sentido, para algo que é eterno, definitivo, glorioso, junto com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que está à direita de Deus. E olha para essa igreja aqui nessa noite reunida e fala assim: vocês são os meus filhos amados, em quem eu tenho prazer, em quem eu quero fazer uma igreja que cresce, que rompe, que vai além de todas as circunstâncias, para honrar o meu nome, para fazer o meu nome conhecido e expandir o reino de Deus, desde a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Levanta do seu lugar, por favor. Como diz o pastor do Santos, segurar, parecer que está acabando. Eu quero que você entenda que você precisa ser uma igreja que cresce. Nós temos que fugir do engano do mundo que fala que eu sou a igreja sozinho. Isso é mentira. Você é templo de Deus, mas você só é igreja se você estiver em comunhão. Então eu quero que você, no seu lugar, reconheça que você é fruto do penoso trabalho do Senhor. Que você foi alvo do preço de Jesus pago naquela cruz. Que você entenda que a partir do momento que você veio para o Senhor, você recebeu um ministério. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, que nós recebemos o ministério da reconciliação do mundo com Deus. Tem o ministério do louvor? Tem. Se esse ministério do louvor não reconcilia pessoas com o mundo, ele está faltando uma parte do seu ministério. Se ele não prega, se ele não evangeliza, se ele não se... Então cada um de nós aqui somos líderes. E quando você
amigo, porque o amigo sabe aquilo que o seu Senhor vai fazer. E completa a palavra que Jesus diz lá em João 3, que nós lemos, nós somos amigos do noivo. Então você agora se posicione como aquele que é amigo do noivo. Aleluia. Você sabe que você é a igreja que cresce e que vai expandir sobre essa terra o reino de Deus. E vai dar glória ao nome do Senhor. E nessa noite, nesse momento, eu quero que você, no seu lugar, se você não tem sido essa igreja que cresce, hoje é o dia de se arrepender. E se você tem sido essa igreja que cresce, é dia de você receber a palavra dizendo: está no caminho certo. É o tempo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Seja uma igreja que cresce e honre ao Senhor em toda a sua vida. E dê glórias a Ele para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado.